Cerrado é um bioma tipo savana que pertence ao Brasil, sendo um dos 6 grandes biomas brasileiros. Localiza-se no centro-oeste até o nordeste. É o segundo maior bioma do Brasil e entra em conflito direto com a Caatinga. Os estados pertencentes são Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Piauí e, é claro, Distrito Federal, que não é considerado um estado. Sua média de temperatura anual é de 25 graus, tendo máxima de 40 graus e mínima de 10 graus. Sua precipitação varia de 1.200 a 1.800 milímetros por ano. Seu relevo é um planalto, com um dos maiores pontos sendo a Chapada dos Veadeiros. Depois da Mata Atlântica, o Cerrado é o ecossistema brasileiro que mais sofreu alterações com a ocupação humana. Um dos impactos ambientais mais graves na região foi causado por garimpos, que contaminaram os rios com mercúrio e provocaram o assoreamento dos cursos de água. A erosão causada pela atividade mineradora tem sido tão intensa que, em alguns casos, chegou até mesmo a impossibilitar a própria extração do ouro no rio. Nos últimos anos, contudo, a expansão da agricultura e da pecuária representa o maior fator de risco para o Cerrado. As duas principais ameaças à biodiversidade do Cerrado estão relacionadas a duas atividades econômicas: a monocultura intensiva de grãos e a pecuária extensiva de baixa tecnologia. O uso de técnicas de aproveitamento intensivo dos solos tem provocado, há anos, o esgotamento dos recursos locais. A utilização indiscriminada de agrotóxicos e fertilizantes tem contaminado também o solo e a água. Os poucos blocos de vegetação nativa ainda inalterada no Cerrado devem ser considerados prioritários para a implementação de áreas protegidas, já que apenas 0,85% do Cerrado encontra-se oficialmente em unidades de conservação. Mas o problema do Cerrado não se resume apenas ao reduzido número de áreas de conservação ou a caça ilegal, que já seriam questões suficientes para a preocupação. O problema maior tem raízes nas políticas agrícola e de mineração impróprias e no crescimento da população. Historicamente, a expansão agropastoril e o extrativismo mineral têm se caracterizado por um modelo predatório. A ocupação da região é desejável, mas desde que aconteça racionalmente. A destruição e a fragmentação dos habitats consistem, atualmente, na maior ameaça à integridade deste bioma. 60% da área total é destinada à pecuária e 6% aos grãos, principalmente soja. De fato, cerca de 80% do cerrado já foi modificado pelo homem por causa da expansão agropecuária, urbana e construção de estradas. Aproximadamente 40% conserva parcialmente suas características iniciais e outros 40% já as perderam totalmente. Somente 19,15% corresponde às áreas nas quais a vegetação original ainda está em bom estado. Quem já viajou pelo interior do Brasil, através de estados como Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Bahia, Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul, certamente atravessou extensos chapadões, cobertos por uma vegetação de pequenas árvores retorcidas, dispersas em um meio a um tapete de gramíneas, o cerrado. Durante os meses quentes de verão, quando as chuvas se concentram e os dias são mais longos, tudo ali é muito verde. No inverno, ao contrário, o capim amarelece e seca. Quase todas as árvores e arbustos, por sua vez, trocam a folhagem senescente por outra totalmente nova. Mas não o fazem todos os indivíduos a um só tempo, como nas caatingas nordestinas. Enquanto alguns ainda mantêm suas folhas verdes, outros já as apresentam amarelas ou pardacentas, e outros já se despiram totalmente delas. Assim, o cerrado não se comporta como uma vegetação caducifólia, embora cada um de seus indivíduos arbóreos e arbustivos o sejam, porém, independentemente um dos outros. Mesmo no auge da seca, o cerrado apresenta algum verde no seu extrato arbóreo-arbustivo. Suas espécies lenhosas são caducifólias, mas a vegetação como um todo não. Esta é semicaducifólia. Mesmo que não totalmente conhecida, a flora do Cerrado é bastante diversificada. Sua maior cobertura vegetal é a segunda maior do Brasil, abrangendo uma área de 20% do território nacional. Apresenta as mais diversas formas de vegetação, desde campos sem árvores ou arbustos, até o cerrado lenhoso denso como florestas galeria. Reconhecido como a segunda savana mais rica do mundo em biodiversidade com presença de diversos ecossistemas,
riquíssima flora com 7.000 espécies de plantas, sendo 4.000 endêmicas desse bioma. Os campos cobrem a maior parte do território. É essencialmente coberto por gramíneas com árvores e arbustos. É subdividido em campo de cerrado e campo limpo, que se diferenciam na formação do terreno e na composição do solo, com declives ou plano. No ambiente do cerrado são conhecidos até o momento mais de 1.500 espécies de animais, entre vertebrados e invertebrados. Cerca de 161 das 524 espécies de mamíferos estão no cerrado. Apresenta 837 espécies de aves, 150 de anfíbios, das quais 45 são endêmicas, 120 espécies de répteis, das quais 40 são endêmicas. Apenas no Distrito Federal há 90 espécies de cupins, 1.000 espécies de borboletas e 500 de abelhas e vespas. Devido à ação do homem, o cerrado passou por grandes modificações, alterando diversos habitats e, consequentemente, apresentando espécies ameaçadas de extinção. Dentre as que correm risco de desaparecer estão o tamanduá-bandeira, a anta, o lobo-guará, o pato-mergulhão, o falcão de peito vermelho, o tatu-bola, o tatu-canastra, o cervo do Pantanal, o cachorro-vinagre, a onça-pintada, a ariranha e a lontra.